Sabe quando a gente compra alguma coisa online? Aquele clique, sabe? Parece algo tão leve, tão digital. Mas e se eu te disser que esse ato tem um impacto enorme? Um impacto pesado, feito de concreto e asfalto no nosso mundo real? Pois é, hoje a gente vai desvendar essa nuvem pesada que está pairando sobre as nossas cidades com base numa tese de doutorado incrível da USP que foi fundo nessa transformação. Olha só que interessante. Quando a gente clica em comprar, a sensação é essa mesmo, mágica. Parece que tudo acontece numa nuvem invisível, né? Mas a realidade, como a pesquisa mostra, é bem diferente. Ela é feita de concreto, de asfalto, de um peso logístico gigantesco. Essa tal nuvem, ironicamente, é uma das coisas mais pesadas e físicas da geografia de hoje. E essa realidade ganhou uma velocidade absurda. Para se ter uma ideia, só em 2020, o número de gente comprando online no Brasil deu um salto de 61,8 milhões para quase 80 milhões de pessoas. É muita gente. Mas o ponto aqui não é nem o porquê disso, e sim as consequências físicas e estruturais que essa aceleração toda causou. Agora, a parte mais legal é como a gente pode entender essa nova realidade. A pesquisa traz uma ferramenta sensacional. Ela propõe analisar um simples aplicativo de compras usando as 4 categorias clássicas de um gênio da geografia brasileira, o Milton Santos. A primeira categoria é a forma. Pensa assim, a forma é como se fosse a planta baixa de uma loja. É a interface do app, a posição dos botões, as cores, absolutamente tudo é desenhado nos mínimos detalhes para guiar o nosso olhar e, claro, direcionar o nosso comportamento de compra. Depois, a gente tem a função. Antigamente, a função de uma loja era bem simples: vender. Hoje, a função de um aplicativo vai muito, mas muito além. É sobre coletar uma quantidade massiva de dados a cada clique e, o mais importante, reter a nossa atenção. Isso faz com que a vitrine virtual se torne uma coisa viva, sabe? Personalizada para cada um. Aí vem o processo. O processo é toda a evolução histórica que fez isso aqui ser possível. A gente não saiu do zero para receber entregas em 1 hora. Teve toda uma jornada, desde internet de escada com aquele barulhinho e sites super lentos, até a hiperconectividade do 5G que a gente tem hoje. E por último, fechando as 4 categorias, temos a estrutura. Essa é, digamos, a base que sustenta o sistema todo. As regras do jogo, do capitalismo de plataforma, os grandes monopólios de tecnologia e, claro, toda a mão de obra da logística que faz essa engrenagem gigante girar. Bom, agora que a gente já dissecou o aplicativo, vamos ver como ele se conecta com o mundo físico. E tudo começa com uma certa desconexão. A desconexão entre aquilo que a gente vê na tela e o que de fato chega dentro de uma caixa na nossa casa. Então, o ponto central é esse aqui. No mundo virtual, a gente não compra um objeto. A gente compra uma representação digital dele, uma foto. E como as próprias empresas dizem nesse aviso legal, essa imagem é sempre uma interpretação, uma versão, digamos, otimizada da realidade. E quando a realidade do produto não bate com a perfeição da foto, o que acontece? A devolução, a tal da logística reversa. Isso significa que um caminhão que já gastou combustível para entregar vai ter que fazer o caminho de volta, simplesmente dobrando o impacto no trânsito e no meio ambiente de uma única comprinha que não deu certo. Isso acaba de vez com a ideia de que o comércio online é algo etéreo, sabe? Ele depende de fixos, que são infraestruturas gigantescas como cabos submarinos e megacentros de distribuição. E esses fixos geram fluxos constantes. Fluxo de dados, claro, mas também frotas e mais frotas de carretas e um verdadeiro exército de entregadores que usam a cidade de forma muito intensa. E olha, não tem um exemplo melhor para materializar todos esses conceitos aqui no Brasil do que o estudo de caso que a tese aprofunda, a estratégia corporativa e logística da Magazine Luiza. A trajetória deles é impressionante. Em 92, antes mesmo da internet comercial existir por aqui, eles já tinham umas lojas virtuais analógicas. Depois veio o site, lá em 2000, até a explosão do marketplace em 2016, que foi o que marcou o início de uma nova fase de domínio total. A partir de 2016, a estratégia de aquisições ficou feroz. Começou com a compra de e-commerces de nicho, tipo Netshoes e Kabum. Mas o grande pulo do gato foi quando começaram a adquirir empresas de infraestrutura, de dados e até de conteúdo, como o Jovem Nerd e o Canaltech. Mas talvez a aquisição mais simbólica tenha sido a da Inloco Media, uma empresa de geolocalização. Isso deu para eles a capacidade de mapear a nossa movimentação física pela cidade para alimentar, em tempo real, a vitrine virtual que aparece na tela do nosso celular. É uma conexão direta entre o físico e o digital.
E isso tudo nos leva à maior ironia dessa revolução digital toda. Ao contrário do que todo mundo previu, as lojas físicas de rua não morreram. Elas passaram por um processo que o autor da tese chama de refuncionalização. É que a função da loja mudou completamente. O que antes era um espaço para a gente ver a vitrine, passear, ser convencido a comprar, hoje é em grande parte um mini centro de distribuição. O foco saiu da vitrine e foi para o estoque. E o consumidor que antes passeava, agora só vai lá retirar o pacote. E o modelo clique e retire é uma manobra logística simplesmente brilhante. Basicamente, ele transfere todo o custo e o esforço da última milha, que é a etapa final e a mais cara da entrega, da empresa para quem fez a compra. Agora é a gente que tem que se deslocar até a loja para buscar o produto. Bom, se a gente juntar todas essas peças, a gente chega a uma conclusão meio inevitável, que levanta uma questão bem crítica sobre o futuro das nossas cidades. Fica muito claro que a tecnologia não eliminou a geografia. Pelo contrário, ela deixou a geografia mais rápida, mais intensa e, por que não, mais caótica. A impaciência dos nossos cliques e os algoritmos de rastreamento estão basicamente ditando como a nossa infraestrutura urbana tem que se comportar. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental para o planejamento das cidades. Se o consumo depende cada vez mais de rotas eficientes para caminhões e entregadores, quem vai ser a prioridade na cidade de amanhã? O bem-estar das pessoas ou a eficiência na entrega dos pacotes? E essa reflexão já aponta para o próximo passo lógico. É uma coisa que soa meio ficção científica, mas talvez não esteja tão longe assim. A entrega preditiva. A ideia é que os produtos sejam despachados com base em algoritmos, antes mesmo da gente clicar em comprar. Nesse cenário, os produtos seriam enviados de forma preventiva, com base no que os algoritmos já sabem sobre os nossos desejos. E como a tese conclui, quando isso acontecer, a barreira final entre o mundo virtual e o nosso espaço físico privado, a nossa casa, ela simplesmente desaparece. É uma ideia para a gente ficar de olho, hein?